Como joga Jordan Barreira, mais uma promessa sul-americana que o Botafogo foi buscar. Vem entender com a gente. O scout do Botafogo está funcionando. Mais uma movimentação no mercado de transferências, mais um jogador jovem e que promete. Eu tô com o Matheus Santana, estudou as características de Jordan Barreira e vai trazer para a galera. É um jogador novo, que é não tão conhecido do pessoal do futebol brasileiro, mas que já tem certo destaque, já jogou pela seleção de base da Colômbia, próprio sul-americano desse ano. 9 partidas, destacou, né? um gol, 4 assistências, então bons números. Chega como uma promessa e o Botafogo já contratou o Montoro, que é mais uma promessa. O que esperar dele? Assim, são movimentos interessantes que me agradam, jogadores que é de conhecimento popular muito pequeno, né? O pessoal não conhece muito, não acompanha tanto futebol colombiano assim, até porque o Jordan Barreira é um cara formado no Júnior Barranquilla, mas estava emprestado ao Barranquilla FC, que joga na segunda divisão, esteve nas últimas 2 temporadas no Barranquilla, não teve números assim grandiosos, expressivos, mas de fato é um cara que mostra qualidade, mostra talento, não à toa o Botafogo foi buscar ele. Desembolsou aí pouco mais de 20 milhões de reais para trazer esse jogador, mas é uma movimentação interessante, Will. Eu gosto desse tipo de movimento, porque você traz um talento para se desenvolver na sua equipe. Então, a exemplo do Montoro, né, que chegou já tendo impacto. E já está atuando, né? O Montoro talvez não chegou com essa expectativa de ser solução dos problemas imediatos, e já foi muito bem contra o Vasco. Talvez tenha sido o melhor jogador do Botafogo. Então talvez o Jordan Barreira pode seguir esse caminho também. E nos surpreendeu, né? A utilização do Montoro até no Mundial. Não imaginei que fosse cair já na equipe ali sendo utilizado. Então o Jordan Barreira é mais um jogador que entra como talento sul-americano que o Botafogo foi buscar, tá? Mapeou. E como você falou, o scout está inteligente. Está tentando achar soluções. E numa posição em que o Botafogo ainda não conseguiu arranjar de fato substituto pro Thiago Almada, né? Tudo bem, é um ponta que joga dos dois lados, teve a saída do Almada, teve a saída do Luiz Henrique, o Arthur até tem feito bons jogos, mas não é o Luiz Henrique, e daí você puxa pro lado esquerdo, o Botafogo ainda não conseguiu encontrar jogador, o Savarino atua muito por ali, agora o Montoro tá ocupando essa posição, o Santi Rodrigues ainda mesmo não conseguiu, a gente esperava mais ele, até não conseguiu desempenhar, então a gente traz para um outro contexto de uma outra tentativa também. E um jogador muito jovem, 19 anos, tá? Ele chega para se desenvolver no Botafogo. Eu prefiro com calma, assim como eu fui com o Montoro, apesar de ser um cara também que me empolga. O Montoro, confesso que me empolgou mais. Mas o Jordan Barreira também é um jogador muito interessante. Antes disso, aqui, o torcedor do Botafogo sabe que aqui é a casa dele também, viu, Will? Aqui o torcedor do Botafogo tem voz. Você, torcedor do Botafogo, você tem muita voz aqui. Talvez você já saiba que nós fazemos muitos vídeos do Botafogo, tem uma playlist exclusiva sobre vídeos do Botafogo, várias contratações, já fizemos sobre destaques do time, já fizemos sobre contratações, sobre partidas específicas, do Mundial fizemos uma cobertura bem grande, mas eu queria falar para você que está chegando aqui agora, se inscreve no canal, curte, compartilha, divulga com os amigos, que isso ajuda em muito o nosso trabalho a continuar crescendo. Praticamente 90% das pessoas que nos assistem não são inscritos. Então, por favor, dá essa moral, se inscreve e divulga com a galera, que o nosso conteúdo continua cada vez mais crescendo. Vamos para análise? Vamos para análise. Então, como você já bem introduziu, Will, ele se destacou recentemente no Sul-Americano Sub-20, né? Agora ele teve em 9 partidas, 1 gol, 4 assistências. Isso fala um pouco sobre o estilo de jogo dele. É um cara, um ponta armador, é um ponta articulador, um cara que trabalha, que tem um trato fino com a bola. A gente vai perceber isso. No Júnior Barranquilla não teve números tão expressivos assim nesse ano, 14 jogos, 1 gol e 1 assistência. É um menino que mostra ainda que precisa concluir melhor as jogadas que ele mesmo cria. A gente vai entender um pouco da característica dele então agora. Ele recebe essa bola aqui já mais preparado para puxar um tipo de contra-ataque. É um jogador que tem a passada larga, é um jogador que tem 1,80 m, é um jogador elegante, tem tamanho, tem uma passada larga, sempre de cabeça erguida, é destro, mas também tem facilidade para jogar com a perna esquerda. A gente vê como ele gosta de sempre estar com a cabeça erguida, e essa característica é uma característica que me agrada muito, porque daí permite a ele achar esse tipo de passe, esse tipo de virada de jogo. Então ele consegue ser um cara que arma o time vindo da ponta. Comprido, né? Comprido, de fato. Ele tem 1,80 m, tem a passada larga. Então, já esclarecendo, não dá para esperar que seja um jogador fumaça, aquele jogador do 1 contra 1, aquele ponta do 1 contra 1. Hoje em dia a gente tem 2 tipos muitas vezes de ponta, né? O ponta fumaça, que vai para dentro e vai para o choque a todo momento, e aquele ponta mais construtor, que até quando o Savarino joga como ponta, é um ponta mais construtor, que condiciona a bola, que tenta fazer jogadas. Então não é aquele jogador do 1 contra 1, mas é aquele jogador que tem refino no passe e consegue encontrar soluções. É exatamente isso, viu? E assim, a gente percebe pelos lances aqui, esse início de vídeo, mostra ele recebendo a bola, levando, conduzindo, como a gente falou, ele é um cara elegante dentro de campo ali, tem tamanho, tem uma passada larga, vai conduzindo a bola sempre com um trato fino, e aí ele tenta achar um passe, articular algum tipo de jogada, até no último lance foi um cruzamento. Ele recebe na ponta, puxa para o meio, dá um cruzamento, o
os companheiros acabaram não aproveitando. Mas ele é um cara que tem também um recurso para fazer algum tipo de drible, tá? Até voltei no cruzamento aqui para mostrar mais ou menos isso. Ele tenta sempre achar esse tipo de passe, tá? Sempre jogar um jogo associativo. Mas ele tem também uma pedalada ali, algum recurso ali de drible também, cara. A quebra de corpo ali, né? Exatamente. E aqui ele procura uma bola bem longa até, né? Ele joga até um pouco no ponto futuro demais. Mas assim, para mostrar o quê? O estilo de jogo dele. O estilo de jogo dele é esse. Ele sempre vai jogar de cabeça erguida, vai ter o seu trato fino ali com a bola, a sua parte técnica apurada, como ele tem. Ele mostra isso nos lances que a gente vai mostrar. Ele domina bem a bola, ele tem um bom passe, ele tem um bom chute. Então, assim, a parte técnica dele é boa. E aí, ele tem que melhorar a questão final, que a gente vai abordar também nesse vídeo aqui, tá? É aquilo que eu falei já na abertura. Ele tem um gesto técnico muito bom, mas ele precisa concluir um pouco melhor as jogadas. Proteção de jogo, saída para o contra-ataque, e aí ele acha um bom passe para o companheiro, que acaba até sofrendo uma falta. Então, assim... Mas a bola era boa ali. Muito boa. Ele consegue ser esse tipo de jogador aqui, o arco para as flechas. Então, no Botafogo, de repente, ele pode ser esse cara. Para o Arthur, para as corridas do Arthur Cabral, enfim, para o jogador que tiver por ali, o próprio Savarino, se tiver um pouco como meia central, até avançando na última linha, ele é o cara que vai achar ele os jogadores do como Botafogo. ponto e o Savarino como 10, digamos, eles podem fazer até muitas vezes essa troca, como era feito com o Almada. O Almada não era propriamente um ponto esquerdo dele, o Savarino rodava muito. O Luiz Henrique ficava mais à direita. Trazendo para o contexto do Botafogo histórico, que foi fantástico de assistir, o Luiz Henrique ficava preso na direita, agora Almada e Savarino ficavam rodando o tempo inteiro. Exatamente. Então ele é um cara que entrega isso também, tá? Entra nesse perfil, nesse estilo no Botafogo Way. É aquilo que tá em alta agora, né? Porque o Textor tá falando bastante isso, né? Então é uma contratação certeira, tá? Ele encaixa nesse perfil. É um ponta, e eu gosto muito do ponta. Posso atrapalhar tua análise? Não, por favor. Você falou de Botafogo Way, eu sei que a gente geralmente deixa para o final, mas a gente vai fazer uma análise do David Ancelotti. David Ancelotti, que vai ficar muito legal, que daí partindo para essas concepções e ideias de jogo dele, nosso menino 20 anos está fazendo, vai ficar muito legal. Deve sair em breve também, não sei qual que sai antes, se saia do Barreiro ou do Ancelotinho, mas vai ficar muito legal e acho que tende a dar certo, porque as ideias dele são muito boas, mas deixa para essa próxima, mas só para dar um spoiler que vai ter análise. O torcedor do Botafogo já entendeu que aqui é a casa do Botafogo, tá? Isso mesmo. Então a gente vai trazer várias análises, inclusive do David Ancelotti, né? Mas é um cara que encaixa, Will, e eu gosto muito dessa característica, um ponta inteligente. Não é aquele ponta que só corre, que vai pro drible e tal, e acaba muitas vezes não produzindo nada. Ele é um ponta inteligente, um cara que consegue mapear bem o jogo e influenciar também na parte da construção. Não tão velocista, mas mais criador. Velocista. Mas também é aquele cara que não é tão velocista, mas é um falso lento, viu? Ele tem a passada larga, né? Então, ele consegue ter velocidade e condução de bola ali para puxar bons contra-ataques. Aqui a gente vai ver mais uma situação dele, brigando pela bola, vai e ganha de 2 defensores ali, e essa característica é aquela do jogador sul-americano, viu, Will? Eu vou até voltar aqui no comecinho desse lance, pra gente ver como foi uma bola dividida ali para ele ganha a primeira, ganha a segunda, e daí já levanta a cabeça para achar um passe e puxar esse contra-ataque. Então, assim, é a característica do jogador sul-americano. É aquele cara que gosta desse contato. Do duelo. Vencedor de duelos. Vencedor de duelos. E aqui, mais uma vez, vindo da ponta para dentro, tá? Esse movimento ele faz bastante. Não é um cara que fica totalmente aberto, esperando a bola ali. Gosta de vir articular e buscar essa bola no meio. Mas a gente percebe que muito mais pelo lado esquerdo ou centralizado do que pela direita. Exatamente. Pelo que eu tô vendo... Pelo menos. É a característica dele. Um ponta mais pela esquerda, mais centralizado. Mas ele também pode jogar pela direita, tá? Porque é um cara que se adapta bem nessas funções. É que nem você fala, por exemplo, o Arthur. O Arthur é um ponta direita. Mas muitas vezes até o Paiva colocou ele pela esquerda. Então pode jogar? Pode, mas a característica principal, talvez, no caso, seja pela esquerda ou centralizado. É onde ele prefere, né? Isso. Mas não que ele não possa fazer, é claro, do outro lado. Aqui, mais uma jogada que simboliza o tipo de jogo dele. Ele tenta sempre esse passe difícil. E aí ele poderia, cara, de repente, até nesse lance aqui, buscar um passe de lado, tem um jogador livre aqui do lado dele, ele poderia tentar um passe pro lado, mas não, ele tenta o passe pra frente, aquele passe que quebra a linha. Mas daí entra no mérito do que você falou, que é um jogador que tem pontos a melhorar, um jogador de 19 anos e erros vão ser cometidos e a ideia é não necessariamente ele resolver os problemas, e sim um jogador em construção que pode dar frutos até futuramente. O Botafogo tá apostando num potencial muito grande. Isso. E eu acho que ele vai virar, tá? Assim como o Montoro é um cara que foi contratado pelo potencial que ele mostrou, né? Não são jogadores que chegam prontos. Importante o torcedor entender isso, né? Mas são de fato jogadores que têm muito a evoluir, muito da onde extrair, né? Então, assim, ele é um cara que joga de cabeça erguida, aqui até pelo lado direito, buscando esse passe mais rasteiro. E aqui foi um bom passe, tá? A gente vê que ele tá aberto, não tem uma janela muito boa de passe, tá? E até porque os dois jogadores os companheiros fizeram o mesmo movimento, né? Então ele tinha poucas opções de passe, porque os dois jogadores fizeram a mesma movimentação ali, então ele acerta um bom passe. Exatamente. Ó, até voltar mais uma vez pra gente mostrar, indicar, né? Ó, os dois foram pro mesmo lado.
Você percebe aqui, cara, que não tem tanta janela. Ele poderia colocar esse passe aqui, né? Que talvez seria o passe mais fácil. Mas o companheiro dele acaba ficando muito pressionado ali pelos outros marcadores, a gente vai ver na sequência do lance, e ele coloca esse passe lá na frente. E aí também já foi um passe até melhor, né? Mas daí o companheiro acabou não ajudando muito. Enfim, ele vem pra mais uma jogada aqui, ganha a disputa, e de fato ele é o cara que gosta de tipo de duelos, assim, né? E é o fácil lento, tá? Ele vê que quando tem um sprint ali, ele vai. E aí coloca uma assistência pro companheiro. A bola até não foi tão na medida assim, mas o companheiro dele acabou concluindo bem a jogada. De novo, vindo da esquerda pra dentro, tá? E aí ele tenta uma finalização. Nessa não foi uma finalização tão qualificada, mas você já percebe também a característica dele, né, Will? Mesmo marcado, tenta finalizar. E nessa jogada a gente pode observar a bolinha perto do pé, né? Bolinha Exatamente. perto do pé, e daí ele dá o tiro pra batida, mas ele carrega ela perto, e daí na hora que ele estica pra bater. Até porque se não tá tão pertinho, ele não conseguiria finalizar nesse lance, né? Aqui, cara, um lance bem bonito dele, que ele sai fazendo uma grande jogada aqui, costurando, e ele mostra essa capacidade, né, de se desmarcar bem. Né? Então, assim, a gente percebe que no começo da jogada tem 2 jogadores em cima dele, ele sai, consegue um bom drible, e aí vem um terceiro para tentar roubar a bola dele. Ele atropela o cara também, né? Passa de moto. E aí, depois, finaliza no gol. Não finalizou tão bem assim, tá? Chamando a atenção pro lance anterior e para esse, a gente percebe que é um jogador, como você falou, é o ponta construtor e ele não vai muito pro fundo, né? Uhum. Ele evita muito ir pro fundo, ele sempre puxa pro meio para fazer essa jogada por dentro. Então, até pela perna dominante ser a direita também, mas é um jogador que vai pouco pro fundo. Exatamente. E agora a gente vai entrar um pouquinho na questão da finalização mais a fundo, né? A gente já mostrou 2 lances ali dele finalizando. Finalizou no gol, mas não finalizou tão bem assim. Agora a gente vai mostrar um pouquinho melhores finalizações, tá? Naquele ele recebe um escanteio curto, todo mundo esperava um cruzamento, ele manda um balaço e a bola pega na trave. Tá? Então ele tem sim qualidade na finalização. Olhando um geral das finalizações dele, ele não tem tanta conversão em gols, mas ele é um cara que tem um chute forte. Olha esse último chute aí. Não foi gol, mas pô, gerou um perigo desgraçado. Exatamente. É um chute forte, né? Ele tem um bom chute, ele bate bem na bola e o goleiro defende muito bem, né? Agora, foi na trave aquela ali, acho? Não foi na trave. Não foi na trave. O goleirão tá com o braço Te enganou, forte. Né? O goleiro tá forte, né? Porque ele espalmou bem ali, ó. Aí, ó. É que eu tô com uma luz na frente aqui, tá? Aqui é ele atacando a última linha, tá? E ele faz esse movimento bem também. Ataca a última linha, não recebe de primeira, depois ele recebe no cruzamento. Já tava por ali, né? Não custa nada ir lá e fazer um gol. Mas é a importância do ponta que pisa na área também. Exatamente. Né? A questão não é só fazer as jogadas laterais ali construindo, e sim você precisa terminar. Se a jogada tá do lado oposto, você precisa entrar para completar. Até porque é aquilo, né, Will? O companheiro dele veio receber na função de meia. Não tinha ninguém aqui na frente. Ele sai da ponta esquerda e infiltra. E aí já gera uma opção. O companheiro ganha uma opção de passe. Tanto dele quanto do cara aqui embaixo. E aí essa bola vai embaixo, não entrou nele. Depois ele já tem uma presença de área para atacar essa bola. E aí ele vai atacar bem, né? Com a perna esquerda ele acaba conseguindo. Não, com a perna direita ele fez o gol. O ponta precisa fechar. Essa é a questão. Se tá do lado oposto, você precisa fechar para completar a jogada. Então assim, ele mostra uma leitura boa de jogo. Isso aí a gente pode bater com tranquilidade. É um cara que entende bem o jogo. Tem um bom entendimento. Aqui a gente vai ver um gol dele, cara. E aqui um belo gol, tá? É a cerejinha do nosso bolo, como a gente costuma dizer, né? É uma bola que ele pega no campo defensivo e aí vai conduzindo. Aquela questão que eu falei. Ele vai conduzindo, passada larga e sempre olhando o espaço, tentando achar uma opção. Nesse caso, ele acaba preferindo ir sozinho e aí ele finaliza muito bem a jogada, tá? Um belo gol. E daí o fato dele ser grande, né? Ele consegue fazer a proteção. A gente vê ali que o jogador tentou dar um tranco nele, ele conseguiu fazer a proteção, mas mais uma vez, puxando para dentro, né? Chamando esse destaque que ele puxa muito para dentro, então evita muito a jogada de fundo. Mas, por exemplo, se o Botafogo tiver um lateral que ultrapasse, ele até o Cuiabano, a gente não sabe exatamente se vai ficar ou não vai. Mas acho que esfriou a questão do Cuiabano. Mas você acaba abrindo o campo. Tem análise do Cuiabano aqui no canal também. Exatamente. Você acaba abrindo o campo para uma situação do lateral fazer a ultrapassagem. Ele puxa para dentro e o lateral faz a ultrapassagem. O Telles também tem essa capacidade. Tudo bem que o Telles é um jogador mais de bola conduzida, mais de facilidade para bater na bola, não é tão explosivo quanto o Cuiabano. Mas o ponta construtor, ele abre muito espaço pro lateral jogar. E pro jogo dele funcionar também é fundamental, né? Ter esse apoio. Ainda mais assim, no futebol brasileiro a gente sabe que sobe a régua, né? O futebol colombiano tá aqui, o futebol brasileiro tá lá em cima. É natural, os enfrentamentos vão ser mais difíceis, mas aqui ele vai ter uma preparação melhor. Eu acredito que fisicamente ele vai evoluir, vai ganhar um pouco de massa muscular, porque ele é um cara que é fino, é magro, mas ele vai precisar... Mas tem tamanho. Tem tamanho. Ele tem 1,80, então assim, tem um bom tamanho, é um jogador que tem uma passada larga, então assim, ele vai evoluir fisicamente, isso aí pode ter certeza, também tá na idade, né, 19 anos é muito pouco, é natural que ele tenha essa evolução, mas assim, as ferramentas ele já tem, Will, e isso aí é o mais impressionante, ele já é um talento que o Botafogo mapeia no futebol sul-americano, mais um, né, a gente espera que tenha o mesmo impacto do Montoro, mas talvez não tenha. E trazendo para o contexto, a nossa análise aqui é baseada nos lances dele e, de fato, pelo que eu entendi, você aprova a contratação e acha um movimento muito bem feito, mas não quer dizer que o jogador vai chegar e vai comer a bola. A gente espera muito do Montoro e acha que o Montoro vai render. Santi Rodrigues a gente esperava muito e ainda não conseguiu render.
Jordan Barreira também é um bom prospecto, mas é questão de entender se ele vai se adaptar ou não. Exatamente. Mas eu fiquei animado com a contratação, Will. Gostei, assim. Passou no movimento. crivo de Matheus Santana. Passou. Aprovadíssimo e foi um bom movimento do Botafogo, tá? Eu acho que as contratações do Botafogo estão sendo bem inteligentes. Até porque essa janela, da mesma forma que você está contratando, ela teve seus déficits ali complicados, né? Igor Jesus, o Jair, talvez o Gregory também saia, não sei a que pé está a negociação, então você precisa se movimentar porque você precisa fazer correções. Até mesmo se o Gregory sair, algum volante deve vir e vai ter análise aqui no canal com certeza daí. Com toda certeza, Will. Já convido o torcedor do Botafogo a dizer o que achou desse jogador, tá? Que a gente está apresentando aqui pro torcedor. O que acha da contratação do Jordan Barreira? Queremos escutar vocês. Fechou. Batido o martelo. Batido o martelo. Você, torcedor do Botafogo, faço das palavras deles a minha. O que você achou da contratação do Barreira? Você aprovou a contratação? O que você achou da nossa análise? Comenta aqui, isso ajuda muito o nosso canal. Mais uma vez eu peço para você, se inscreve, curte, compartilha, que isso nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdos do Botafogo. É isso, até o próximo vídeo.